Quem é que não quer, né, ter um 2021 bem melhor do que foi 2020, né? Bom, para isso acontecer, é hoje que a gente já precisa começar a se planejar para a gente alcançar todas as nossas metas profissionais no próximo ano 2021. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você vai alcançar suas metas profissionais em 2021. Pega papel e caneta, pega porque a gente vai precisar mesmo de verdade. No vídeo de hoje eu vou te explicar 3 passos que vão te ajudar demais a você alcançar as suas metas que você vai começar a traçar hoje aqui comigo nesse vídeo no YouTube. Eu sou Luciana Ramos, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde toda semana tem vídeo novo para ajudar no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio. Seja você um profissional que atua de forma autônoma, atendendo a domicílio, seja você profissional da saúde que tem seu consultório, sua clínica ou seu estúdio de pilates. E conta comigo para 2021 e eu vou te ajudar a alcançar todas as suas metas ainda mais forte, viu? Então vamos lá começar a falar sobre uma coisa que a gente sempre fala quando o assunto é planejamento. Sempre quando a gente fala em planejamento, vem uma palavrinha que muitas vezes está atrelada a planejamento, que é objetivo, que é meta. Lu, é tudo a mesma coisa? Não. Tem diferença entre meta e tem diferença entre objetivo e vamos lá ver a diferença entre elas, tá? O objetivo é uma coisa muito mais de direção. O objetivo, ele te aponta a direção. Então, por exemplo, você pode ter como objetivo abrir o seu consultório. Você pode ter como objetivo crescer profissionalmente, a direção que você quer seguir. Você pode ter como objetivo parar de atender a domicílio e montar o seu consultório. É um objetivo. Ele te aponta a direção que você vai seguir. O objetivo, ele é bom, mas ele é só o primeiro passo, tá? O objetivo, ele é muito vago e ele é inespecífico e ele não é mensurável. Então, quando a gente fala assim, eu quero abrir o meu consultório, eu quero crescer, eu quero ter mais paciente, entende que, assim, se a gente tiver mais um paciente, a gente tá tendo mais paciente, a gente meio que tá cumprindo esse objetivo? Sim, né? Mas ninguém quer ter só mais um paciente, a gente quer poder ajudar muito mais pessoas através do nosso trabalho. Ninguém quer um dia abrir o consultório. Quando a gente fala um dia, né, é igual, né, aquele namorado lá que a gente namorou lá, aquele lá no passado, fala assim, um dia eu quero casar com você. Tô sabendo, né? Então, assim, é muito vago, é muito inespecífico. Então, o objetivo, ele só aponta a direção. Ele ajuda, mas ele não é suficiente para você, de fato, ter ali um estímulo para fazer acontecer. A meta, por outro lado, é uma especificação de quando e como você vai realizar os seus objetivos. Então, o primeiro passo, sim, é a gente ter um objetivo. Depois que a gente tem um objetivo, a gente tem que pegar esse objetivo e transformar esse objetivo em meta, tá? A meta, toda meta, ela precisa ter 5 características. E quais são elas? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, atingível, relevante e data. Então, quando a gente fala assim, eu quero ter mais paciente, é o caminho que a gente quer. Então, a gente quer crescer profissionalmente através do aumento do número de pacientes que a gente atende. Beleza, esse é o objetivo que a gente quer. Agora, a diferença de um objetivo para uma meta é muito grande e muda muito mais pra gente, tá? Então, qual é a diferença? Eu quero ter mais pacientes em 2021, tá? É vago, é um caminho que eu vou seguir. Agora, quando a gente fala, eu quero conquistar 30 novos pacientes até dezembro de 2021, entende que é muito mais específico. Eu tô falando o que eu quero conquistar. Eu estou mensurando, então, 30 novos pacientes. Então, chegar em dezembro de 2021, eu tiver 25 novos pacientes, eu não bati a meta, mas eu fiquei muito próxima, eu consigo mensurar. Se eu atingir 35 pacientes, nossa, que maravilhoso, eu superei a minha meta. Se eu, conseguir 60 novos pacientes, eu, dobrei a minha meta, entende? Então, eu consigo mensurar isso. A meta, ela precisa ser atingível. Não adianta a gente falar assim, eu quero conquistar 100 novos pacientes se você não suporta, se você não tem nem capacidade física de ter 100 pacientes no seu negócio, entende? Então tem que ser uma meta atingível do ponto de vista também que ela precisa ser realista para a realidade e para os objetivos de cada um.
A meta ela precisa ser relevante. O que é relevante? É realmente importante para mim, lá no fundo do meu coração, eu ter 30 novos pacientes? Sim, é uma coisa que eu quero muito. Então tá. Ah, não é uma coisa que eu quero muito, né? Eu prefiro, sei lá, diminuir a minha carga horária em 50% e ficar com meu filho, né, no outro período do dia. Então, tem que ser importante para cada um de nós. Então, por isso que a meta, ela é muito personalizada, porque só a gente sabe o que é importante pra gente, que vai fazer o nosso olhinho brilhar, o que né, vai lá no fundo mexer com a gente, motivar a gente a atingir essa meta. E mais importante, toda meta precisa de uma data. Então, se a gente não estipula uma data, como é que eu vou saber, né? E a data, obviamente, que ela motiva a gente a querer bater a meta dentro da data. Porque se a gente fala assim, eu quero ter mais paciente, aí, né, gente, vai ficar vivendo um ano após o outro ali, né, tipo, naquela mesmice ali, eu quero ter mais paciente, eu quero ter mais paciente. Não, eu quero conquistar 30 novos pacientes até dezembro de 2021. 2022, eu vou ver, eu vou replanejar, eu vou ver quantos novos pacientes eu suporto atender, quantos eu quero atender, eu vou fazer o meu planejamento de forma muito mais detalhada, vou fazer tudo certinho e eu quero continuar crescendo. Entende que é completamente diferente? E isso mexe muito com a gente ao longo do ano. Se a gente não tem uma meta, meio que um objetivo, a gente pode se perder muito, muito, muito fácil, porque ele só aponta a direção e a gente fica muito solto, sabe? Então a meta, ela ajuda a gente a visualizar e principalmente a gente traçar um caminho melhor. Então é importantíssimo que você trace a sua meta. E aí você vai traçar a sua meta aí seguindo essas 5 características que são bem importantes, tá? E por que você precisa ter metas? Porque a meta, como eu já disse, ela direciona o seu crescimento, ela direciona o seu negócio e torna o seu caminho mais prazeroso e motivador. Então, quando você tem uma meta, né, tipo, todos os treinamentos, a gente tem meta dentro dos meus treinamentos. Por quê? Porque a gente sabe que isso mexe com as pessoas, né? Isso motiva as pessoas a baterem aquela meta, alcançarem aquela meta, motiva a atingir o que planejou e bater. Tipo assim, você fica assim, querendo conquistar aquilo, até porque é uma coisa que é importante pra você, que você foi lá, você colocou no papel, você viu o que é importante pra você, viu a data que você estima que você vai conseguir bater aquela meta, né? E você vai atrás daquilo, você tem um motivo pra agir. Então, muitas vezes, se a gente ficar desmotivado ao longo do ano, é por falta de um planejamento. Por quê? O grande objetivo do planejamento é motivar a gente ao longo do ano. O que é motivar? É a gente ficar feliz? Não, é a gente saber quais são os motivos, o porquê que a gente está tendo aquelas ações e o que a gente vai atingir. Então, motivação, as pessoas confundem muito motivação com tipo, estou triste ou estou alegre, estou animada. Claro que isso é importante, mas o sentido literal da motivação vem do sentido de você saber exatamente o motivo pelo qual você está fazendo aquela ação e o que de resultado você vai ter. E não tem nada mais gratificante do que a gente trabalhar sabendo exatamente o caminho que a gente está trilhando. Então, você precisa ter um planejamento para 2021 e a gente está começando dando pontapé inicial aqui, já traçando as suas metas, tá bom? E você precisa fazer essas 3 coisas que eu vou te passar agora para você alcançar as suas metas, tá? Primeiro de tudo, você precisa anotar qual é a sua meta. Por quê? Você precisa visualizar o que você quer, né? Quando, por que você quer conquistar a sua meta? Até porque se fica só no campo imaginário, que eu chamo do planejamento imaginário, né? Tipo, você faz planejamento? Faz, tá tudo aqui na minha cabeça. Se perguntar lá em abril, não sabe nada, né? Já esqueceu tudo. Claro, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita informação. Então, precisa anotar literalmente no papel qual é a sua meta, para você não esquecer, para você ter uma visualização, para você saber quando você vai atingir aquela meta, qual o prazo que você deu, por que você quer conquistar aquela meta, por que aquilo é relevante, aquilo é importante para você. Então, é muito importante você anotar. Você pode anotar até, inclusive, sei lá, no Notes, no bloco de notas do seu celular, mas é importante você passar do campo imaginário da sua cabeça para algum local físico, para algum, né, algum papel, alguma coisa. Então, isso é extremamente importante e eu vou falar por experiência própria. Pode até ser
num guardanapo. Vou contar até uma história pessoal, viu, gente, pra vocês. Eu tava num voo com meu marido, e aí meu marido sempre teve eu sempre tive um sonho, desde criança, de morar um tempo fora. Isso foi em 2016, e a gente tava num voo juntos, e ele falou assim, não, a gente vai colocar aqui no papel agora quando a gente vai morar um tempo fora e para onde a gente vai ir. Daí ele chamou a aeromoça, eu me lembro perfeitamente, tenho até hoje esse papel, muito significativo, esse papel, esse guardanapo, e era um voo da Azul que a gente estava, e ele fez um planejamento de quando a gente ia morar fora. E ele colocou isso no guardanapo e falou assim, tá aqui o nosso compromisso, e a gente vai cumprir o que tá aqui. E a gente cumpriu de verdade. Então, assim, às vezes a gente quer, né, quer muita coisa, mas assim, é importante a gente visualizar. E daquele momento que eu visualizei com ele no guardanapo, no voo da Azul, ficou muito mais real pra mim, sabe? E parece que, tipo assim, a ficha meio que cai, né? E aí a gente, né, fez todo um planejamento, fez todas as ações necessárias, né, de tudo que a gente precisava pra gente conseguir morar o tempo que a gente morou fora do país. Então, assim, é uma coisa muito importante. Às vezes a gente pode falar assim, é besteira. Não é não. Esse é só um exemplo que eu dei, foi assim, o mais significativo pra mim, né, por conta da história, de tudo mais, mas é super importante você anotar qual é a sua meta, porque se ficar aqui na nossa cabeça, gente, a gente esquece e, tipo, não é culpa nossa, porque a gente realmente esquece de verdade, tá? Segunda coisa que você vai precisar para alcançar a sua meta, você precisa traçar o caminho de ação para você bater as suas metas. Então, ter uma meta é o primeiro passo. Lembra que eu acabei de falar para você? A gente viu, a gente falou quando a gente ia morar fora, a gente falou para onde a gente ia ter que ir. Mas assim, por exemplo, a gente teve que ver questão de documentação, a gente teve que se preparar, comprar voo, ver onde a gente ia ficar, pesquisar os melhores locais que tinha, se era perto, se tinha transporte, se não tinha, ficar perto do metrô, tinha mercado e tudo mais. Então, a meta, ela vai direcionando, é o primeiro passo. Então, quais são as ações necessárias para a gente bater a meta, né? E isso, as ações, é o que de fato vai fazer a gente colocar em prática o nosso planejamento. Então, a gente precisa saber o que de fato a gente precisa fazer, como é que a gente precisa trabalhar para a gente bater a meta e saber exatamente o que deve fazer. E até é bom que organiza. Então, por exemplo, né? Tipo assim, já pesquisei o local. Agora essa região aqui parece ser legal. Beleza, então agora eu vou ver se tem mercado perto, se não tem, se tem metrô, se tem ônibus, se é perigoso, se não é, tudo mais. Eu vou destrinchando isso. A mesma coisa para nossa carreira. Então, por exemplo, você colocou uma meta, eu quero conquistar 30 novos pacientes até dezembro de 2021. Beleza. Quais ações vão ser necessárias para eu conquistar novos pacientes? Eu vou precisar aprender como atrair paciente. Eu vou precisar diversificar as estratégias que eu faço hoje. Eu vou precisar aprender, sei lá, sobre Instagram. Eu vou precisar aprender como me divulgar. Eu vou precisar também fidelizar. Por quê? Porque eu preciso não só conquistar, mas manter esses pacientes comigo. Para eu conquistar, eu vou precisar saber vender o meu serviço para esse paciente. Então, fica tudo mais claro, o seu caminho fica mais claro e não tem nada melhor do que a gente ter uma clareza do caminho que a gente vai percorrer, o passo a passo. Isso faz com que a gente veja assim, tipo, eu tô evoluindo ao longo do caminho e, principalmente, eu tô no caminho certo. Então, isso tudo é um conjunto que vai motivando a gente. Entende que às vezes a gente tá desmotivado, não é por falta de não saber fazer, de não querer, é às vezes por falta de planejamento, que é super importante. Por último, você vai precisar colocar na porta na geladeira. Literalmente na porta da sua geladeira. Por quê? Porque o que a gente não vê, a gente esquece. Tudo bem, eu anotei no papel, mas se esse papel ficar lá no fundo da gaveta, não adianta de nada, eu vou esquecer também. Então, eu gosto de ter o meu planejamento, assim, na porta da minha geladeira, ou assim, na minha sala eu tenho um espaço hoje que eu tenho meu planejamento. Por quê? Porque eu esqueço, a gente tem milhares de coisas para fazer. Então é importante que você tenha o seu planejamento, tenha o seu plano de ação, tenha as ações que você vai ter que fazer ao longo do ano, ao longo dos meses, ao longo dos dias, para você também não se perder. Por quê?
Tudo é sobre planejamento e organização. Para a gente ter um ano melhor, para a gente bater as nossas metas, a gente precisa primeiro ter metas, a gente precisa ter o caminho de ação para que vai fazer a gente bater essas metas e a gente precisa olhar para esse planejamento. Porque se a gente não olhar, a gente esquece. Se você fizer essas 3 coisas, eu tenho certeza que você alcança as suas metas, tá bom? Se você quiser aprender como fazer melhor o seu planejamento, eu tenho um curso que é o curso de planejamento anual. É um curso bem completo, são 6 módulos. Agora de cabeça não sei, mas são por volta de 30 ou 35 aulas, tá? E todo o material para você só completar, você fazer o seu planejamento juntinho comigo. Esse curso de planejamento anual, ele tá disponível se você quiser ser minha aluna ou meu aluno nesse curso de planejamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque agora é o melhor momento de você já se preparar, aprender a fazer o seu planejamento, fazer análise, né? Saber como você começa a fazer o seu planejamento, como você vai traçar as suas metas de forma realista, como é que você olha para o passado do seu negócio para você traçar as suas metas, como você vai traçar o seu plano de ação, todas as ferramentas que eu utilizo para fazer o meu planejamento que me ajudam, que simplificam demais, ou seja, tudo muito bem detalhado, tá? Através de 6 módulos, material complementar, um curso que eu planejei e executei com muito carinho para ajudar você a fazer o seu planejamento anual. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter você como minha aluna no curso de planejamento. Vou adorar que você vai fazer seu curso de planejamento comigo. A gente tem centenas de alunos que já fizeram esse curso de planejamento e mandam mensagens pra gente, tipo assim, Lu, é muito legal eu olhar e ver que eu bati todas as minhas metas, que o planejamento me ajudou a não desanimar, me ajudou muito, principalmente esse ano de 2020, né? Me ajudou a manter o meu planejamento. Se eu não tivesse, eu teria ficado muito perdida, sem saber o que fazer. Me ajudou demais. É muito gratificante, é muito legal. E para você ter um ano incrível, você precisa planejar o seu ano incrível, tá bom? O link vai estar aqui embaixo. E te espero no próximo vídeo aqui no canal, onde a gente vai continuar falando sobre planejamento. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau!